Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui na Rádio Morena FM, no Instagram, onde vamos começar mais uma live do nosso programa de toda quinta-feira, Mulher Cheia de Vida. Hoje eu não fui ao vivo aos estúdios, que eu tenho uma reunião, ia ficar muito apertado, mas estarei aqui e presente sempre, todas as quintas-feiras. Então, hoje, por conta dessa conformação da live, nós não vamos ter no YouTube, mas estaremos aqui. Pode mandar lá sua dúvida lá para Morena FM. Então, aguardando aqui o querido Ivan Melo entrar para a gente começar a nossa live. Então, hoje nós vamos conversar sobre o tema, vamos falar sobre disbiose intestinal, né? Um tema que é muito frequente, muitas pessoas sofrem com a disbiose intestinal e isso tem trazido vários problemas. E junto com isso vamos falar sobre os alimentos inflamatórios, que eu comecei a conversar nas caixinhas aqui com vocês essa semana e ficou uma dúvida aí depois de um comentário meu, então hoje eu vou tirar essa dúvida. Já pega esse aviãozinho aí, já pega esse aviãozinho, né? Já encaminha para várias pessoas, né? E vamos lá começar nossa live. Tô aguardando aqui somente o pedido de entrar de Ivan Melo para a gente começar a nossa live. Então, a disbiose eu aposto que você tem, né? Que você conhece alguém que tem. Então, já sofre por algum problema que está relacionado à disbiose. Inclusive, Vivi, não conseguir engravidar está relacionado à disbiose, certo? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre esse tema. Ivan vai colocar nossa live para passar lá na Morena FM, então não se preocupe, você que já está acostumado a nos ouvir na Morena FM toda quinta-feira, você sabe que a live ela não pode deixar de ter de jeito maneira. Se endometriose, depois eu vou falar de novo, Erivânia, sobre endometriose. A gente já falou sobre algumas vezes sobre endometriose, mas eu vou falar de novo, certo? Então, esperando Ivan só mandar o convite para poder entrar na live, para a gente conversar. Podem mandar suas dúvidas, tá? Para a gente facilitar as dúvidas de vocês, tem aí, ó, do lado do comentário, tem uma interrogaçãozinha. Então, mande a dúvida nessa interrogação, que é muito mais fácil do que eu ver do que nos comentários, tá? Então, coloca a sua dúvida na interrogação, que vai ajudar bastante a gente interagir nessa live. Então, quero bastante interação, porque esse é um tema que tem muita dúvida. Vai entrar para a gente ficar ao vivo lá na Morena FM, né? Que não podemos deixar de estar lá com vocês todas as quintas-feiras. E aí, Ivan, bom dia! Bom dia, doutora Grazi. Bom dia, hoje doutora eu não podia ir ao vivo nos estúdios, mas estamos ao vivo aqui graças à rede social. Com certeza. Deixa eu ver se consigo posicionar aqui. Aí a sua mesa. Já começou a transmitir lá na rádio? Estamos começando agora aqui. Vamos começar a transmissão aí, você me avisa quando começar. Só que as pessoas elas têm que pegar esse aviãozinho aí e mandar para mais gente, né? Para a gente poder interagir, a gente trazer esse conhecimento, porque disbiose intestinal é uma coisa que eu vejo hoje, todo mundo tem algum grau. E é isso que eu quero que vocês já enumerem. Então já vou mandando beijos aí, já tá ao vivo na rádio, quando tiver me avise, porque tem uns beijos aí para eu mandar pro povo, que eu fico devendo beijo. Eu sou péssima para mandar os beijos. Então, beijo pra galera de Teofilândia. Então, vamos entrando. Porque pela rádio é um pouquinho mais complicado. Peraí, rapidinho. Pode ficar tranquilo, estamos aqui esperando. Deixa eu ver aqui que já tem uma dúvida.
Vou respondendo algumas dúvidas enquanto Ivan vai colocando a gente lá ao vivo, lá na rádio, né? Então, Jane Cláudia está me perguntando, endometriose tem regressão com medicamento no começo? Endometriose tem regressão em qualquer fase, tá? Então, endometriose, mas não é somente com bloqueio hormonal. Não é somente com medicamento, tá? Endometriose, a gente tem regressão para a gente tratar a parte inflamatória e a parte hormonal. Eu vou falar uma coisa aqui durante a live, né, sobre endometriose. Eu estava conversando com alguns pacientes essa semana de um insight que eu tive, né, para vocês verem como essa questão de endometriose hoje está muito frequente, né, e está alarmante. A gente tem ficado muito preocupada, tá? Então, aqui durante a live eu vou falar porque tem relação com desbiose intestinal. Vamos lá. Qual melhor, Dilmirena ou implante? Depende, tá? Então, assim, o Dilmirena, ele é um anticoncepcional normal, tá? Então, ele leva a predominância estrogênica. Ele age igual também como um implante, né? Que é somente de progestágeno, o que tem aí comum no mercado, que é aquele implante que dura 3 anos. Então, esse implante, ele também causa predominância estrogênica, igual o Dilmirena. Então, os dois são iguais. Então, muitas vezes, as mulheres, quando fazem uso desses dois métodos, né? O que é que causa? Leva a sangramento disfuncional, vai levar você, muitas vezes, engordar, pode dar acne, pode dar queda de cabelo, tá certo? Agora, qual é o implante que eu recomendo hoje para contracepção? Seria o implante de gestrinona, que ele é o quê? Ele é antiestrogênico. Então, as mulheres hoje, nós estamos sendo bombardeadas por estrogênio no meio ambiente e isso está fazendo com que a gente fique com mais predominância estrogênica. E você ainda usando um método que altera esse hormônio, é pior ainda. Diga, Ivan, podemos começar? Bom, agora são 8h44. A gente vai começar agora o nosso quadro Mulher Cheia de Vida, transmitindo aqui pela Morena FM agora. E você também pode acompanhar lá no Instagram de Doutora Grazi. A gente já começou a transmitir aqui pela Morena FM. Pronto. Agora já posso sair aqui e vamos continuar aqui pelo Instagram. Exatamente. Mas aí vamos dar um bom dia lá ao povo, né, da Morena FM. Sim. Porque é muita gente nos ouvindo, né? Então, eu vou mandar um beijão especial aí ao pessoal lá da mineração, tá? Então, ontem, fiquei sabendo hoje, viu, Ivan? De manhã, Volney estava me contando, um paciente chegou, doutor, cheguei lá na mineração, tinha um bocado de marmanjo no rádio. Aí eu perguntei, eu cheguei, o que vocês estão fazendo? Aí o povo, silêncio, que é o programa da doutora. Exatamente. Tem que ter, né? Tem que... porque o nosso programa Mulher Cheia de Vida, ele não é voltado apenas para as mulheres, né? Sim. É um programa que fala mais da saúde da mulher, mas que envolve também o homem, porque tem a questão de todo aquele problema que envolve a família toda, né? Exatamente. Porque, na verdade, nós estamos atrás de quê? Do homem, da família cheia de vida, né, Ivan? Sim, sim. E ontem eu estava lendo, né? E eu até indico a vocês, depois abram a Bíblia, no Provérbios 31, ele fala sobre a mulher virtuosa, tá? E a mulher cheia de vida, ela é uma mulher virtuosa. Então, ela quer a mudança da casa, né? Ela quer que o marido, os filhos estejam protegidos. E a proteção do que a gente fala aqui, a proteção da saúde, a proteção da alimentação, né? Isso é muito importante. E também, consequentemente, né? Essa mulher virtuosa, o marido se orgulha dela. Né? Se orgulha por quê? Porque ela quer o bem para a família, tá? Ela quer que todos estejam bem, todos estejam saudáveis, né? E então é isso que a gente quer. E o marido também, ele precisa ter informação para ajudar a mulher nisso. Porque você bem sabe, não adianta nada a mulher querer implementar
mudanças alimentares na casa, mudanças de comportamento, de horário de dormir, e o homem achar que isso tudo é besteira, né, Ivan? E aí vai lá e compra as besteiras lá para os filhos. Quer que tenha o menino comer biscoito recheado, né? É verdade. Tem que ser, essa mudança tem que ser feita em conjunto, né? Sim. Não pode acontecer da mãe ter essa iniciativa e o pai fazer completamente o contrário, né? Primeiro que vai dar um choque ali dentro de casa, porque um quer uma coisa, outro quer outra, não vai dar certo isso. E Sim. segundo, porque não vai resolver a questão da mudança de hábitos alimentares. E vai se tornar um negócio muito complicado dentro de casa. Um precisa do apoio do outro, né? Verdade. A Rose até botou aqui, me dá um ódio. Mas é chato mesmo, porque, por exemplo, lá em casa, eu já falei aqui no programa por várias vezes, eu foi que comecei a deixar de comprar algumas coisas. Lá em casa, eu comecei pelo leite, né? Que eu comprava leite todos os dias praticamente. Então, eu deixei de comprar o leite. Há muito tempo já eu não compro mais leite de vaca lá para casa. E aí depois vieram outras coisas, como os biscoitos, que tinha bastante biscoito lá em casa. E além de tirar o leite, tirar também os biscoitos, eu passei a colocar mais em casa, na fruteira, né? Frutas e outros alimentos que são mais saudáveis, que são da terra, como você fala, e que a gente sabe que vai contribuir para uma vida e uma saúde muito melhor. Verdade. Verdade. E não tem como correr, tá? Se você quer saúde, e é por isso que a gente anda perdendo a saúde, tá? Não tem para onde correr, Ivan. Para você ter saúde, a gente tem que voltar lá atrás, as nossas origens, tem que voltar lá atrás, como era a nossa alimentação, né, antigamente. Sim. Porque senão, é só você ver, né? Nossa geração vai viver menos que a geração dos nossos pais. Justamente pelo grau de intoxicação que nós estamos hoje no ambiente, né? E isso é muito interessante. E essa questão da alimentação, eu me lembro, né? Ontem veio esse insight no consultório, Ivan. Todo mundo hoje está falando de endometriose, né? Eu já recebi muitas pacientes aqui falando de endometriose. Inclusive, apareceu até uma pergunta aqui. Mais uma vez, você quer perguntar? Coloca aqui, ó. Não bota no comentário, não. Comenta na interrogaçãozinha, que depois eu vou abrir e a gente vai interagir aqui com isso, tá? Então, Ivan, em 2016, dezembro de 2016, eu me lembro que eu fiz o curso, né, pra gente investigar endometriose, né? Que é um ultrassom específico para investigar endometriose. Foi dezembro de 2016. E aí, lá no curso, a gente quer o quê? Acho que a gente quer ver muita alteração, né? Quanto mais bagaceira tiver, melhor para a gente aprender, não é assim? Então, e aí o que foi que aconteceu? Não tinha tantas alterações assim. Eu estava num curso que era específico para esse exame, mas mesmo assim a gente não via muitas alterações. Por quê? Porque não era tão comum. Estou falando de dezembro de 2016, tá? Então, hoje nós estamos em março de 2023 e hoje 50% das pacientes que eu atendo em consultório têm endometriose e tem lesão que muitas vezes foi vista num ultrassom normal. E isso em tão pouco tempo, né? Só 7 anos de quando você estudava para outra. Exatamente. Então, você vê, e é o que eu já comentei com vocês, a lei da mudança da alimentação da soja foi de 2016, tá? Sim, então, sim. Foi quando começou, né, a gente tá com muito alimento transgênico, né, na nossa alimentação diária. Foi lá em 2016, porque todo alimento processado tem soja, a soja é transgênica, né? Como a gente já conversou aqui várias vezes. E por isso, essa quantidade de mulheres com endometriose. E junto, não somente a endometriose, as alterações inflamatórias que ela causa,
né? Levando a alterações hormonais, mesmo que você ainda não tenha endometriose, levando a infertilidade. Então, eu fico chocada hoje com a quantidade de casais que não conseguem engravidar. Sim. Né? Por conta disso. Agora, sim. Doutora Grazi, a gente já falou aqui no nosso programa outras vezes e sobre o intestino, o câncer de intestino, né? Sim. Que vem crescendo assim assustadoramente, Sim. né? Sim. Tem alguma ligação com a desbiose intestinal e o câncer de intestino? Tem, sim, né? As nossas bactérias intestinais, para você ter noção, Ivan, a gente tem mais bactérias intestinais no nosso corpo do que células, tá? Então, nós somos mais bactérias do que humanos, se a gente for considerar a quantidade de células que a gente tem, tá? Intestinal. E essas bactérias, elas são muito importantes para nós, né? Essas bactérias, elas ajudam, inclusive, na digestão do alimento. Elas protegem contra invasores, porque como é que a gente fica? A gente fica uma camada, né, de célula, a camada de muco, depois vem a camada de bactérias. Ela é uma camada que protege as coisas entrarem lá no intestino. Então, se você tem uma disfunção nessas bactérias, se você rompe esse equilíbrio, que é a disbiose, quando você rompe esse equilíbrio, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma inflamação. Essa inflamação vai gerar um câncer. Por quê? De onde é que vem o câncer? Né? O câncer, ele acontece o quê? Houve uma lesão do DNA da célula e essa lesão não foi vista pelo corpo, porque todo dia o corpo está se multiplicando. Com essa lesão, você não vai ver, o corpo não viu essa lesão lá no DNA e essa célula começou a se proliferar. Sim. E isso vai gerar o quê? O câncer, né? Então, hoje nós estamos dando mais chances disso acontecer porque nós estamos mais expostos à lesão no intestino, tanto pelo descontrole das bactérias, tanto pela qualidade dos alimentos que a gente vem consumindo. Pois é, e a alimentação está diretamente ligada com esses problemas, né? Sim. E aí, quais são os sintomas, né, que os pacientes sentem? Né? O que é que sente quem tem desbiose? Então, você que está aí no rádio, aumenta o volume, né? Você que está aí no Instagram, já manda aí a setinha para as pessoas, para elas saberem o que é que causa desbiose. Então, o que é que a pessoa sente que tem desbiose? Então, a pessoa sente indigestão, pode ter diarreia, ou então prisão de ventre. Pode ser uma pessoa que tem infecções de repetição, né? Infecções parasitosas. Então, se você é aquela pessoa que tem aquela ameba que nunca mata, isso é sinal de desbiose, né? Então, tem gente que tem ameba de estimação. Então, bem-vinda. Você que tem candidíase, né, de repetição, e a gente sabe também que hoje é uma coisa muito frequente, isso está relacionado à desbiose. Acne, tá, Ivan? Então, se você que tá velho aí, já tem mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos e ainda tendo acne, sinto te informar que não é mais hormônio, tá? Na adolescência... Já está ligada à desbiose. Está ligada à desbiose, né? Então, tem paciente mesmo que chega, doutora, eu tô cheia de acne. Eu digo, tá comendo o que errado, né? Então, e às Você vezes... já sabe. E às vezes, Ivan, até a paciente que está fazendo reposição hormonal vem bem e do nada começa a ter acne, a gente tem que lembrar sempre do intestino, entendeu? Sim. Sim. O interessante é que o intestino, muitas doenças que a gente vê hoje, e muitas vezes a gente nem imagina que poderia estar ligada ao intestino, mas está, né? A gente fica, eu pelo menos fico muito surpreso com isso, porque até conhecer você e os conhecimentos que você traz aqui para a gente no programa, eu tinha uma
imagem completamente, uma noção completamente diferente do que seria e do que o intestino faria no corpo da gente. Mas realmente muitas doenças estão ligadas diretamente ao nosso intestino. É. Né? E aí, Ivan, muita gente acha que o intestino é assim, eu não sinto azia, né? Eu não. É, Eu faço cocô todo dia, então meu intestino é bom. Mas exatamente. sabe qual é um sinal de desbiose também? Você ter, por exemplo, você comer e logo depois que você comer, você ficar ofegante, você sentir o coração acelerar. Né? Então, isso é sinal também que você está com desbiose. Cansaço, tá, gente? Então, se você está com fadiga, isso também é um sinal de desbiose. Se você só anda com anemia, então eu tenho várias pacientes, né, que têm anemia crônica, tem ferritina e ferro baixo, né, de muitos anos. Isso também é sinal de quê? Que você não está absorvendo os nutrientes, tem uma desbiose por trás disso. E essas questões, esses sintomas iniciais, eles podem levar a doenças, né? Desde problemas no intestino, como, né, diarreia, né, como constipação, dificuldade de digestão, né, fica com o abdômen distendido depois de se alimentar, né? Mas, por exemplo, doenças autoimunes, se você tem reumatismo, né, dores articulares, doenças autoimunes, infertilidade, cólica menstrual, alterações do ciclo menstrual. Isso tudo está relacionado à desbiose. Melasma. Melasma também? Também, tá? Melasma também. Então, a gente tem que parar de pensar que os problemas eles estão concentrados em uma especialidade médica. E é isso que eu convido vocês. Por isso que é importante a questão do método Mulher Cheia de Vida, a gente descobrir a raiz. Entendeu? Com certeza, é o que você sempre fala aqui, né? A gente precisa descobrir a raiz. E como vive uma pessoa que tem um grau de desbiose intestinal elevada? Eu tive um caso recente, né, de uma paciente. Olha que história, tá? Essa paciente, ela já tinha um distúrbio hormonal importante. Então, é importante vocês escutarem isso aqui. Ela tinha uma menstruação, Ivan, fortíssima, tá? E aí, ela procurou um ginecologista. O ginecologista, qual é o tratamento para menstruação forte, gente? O anticoncepcional? Tá? O vilão? E aí, ela começou a usar o anticoncepcional. Quando ela começou a usar o anticoncepcional, o que é que o anticoncepcional faz? Piorou a desbiose dela. Então, ela já tinha uma desbiose, piorou a desbiose. Quando piora a desbiose ela leva gordura no fígado e pedra na vesícula, tá? Então, ela desenvolveu gordura no fígado e pedra na vesícula. E aí, o que foi que aconteceu? Desenvolveu pedra na vesícula, faz o quê? Tira a vesícula. A vesícula, exatamente. E aí, chegou no consultório com pior, né? Porque ela já não estava, já tinha uma desbiose que estava bastante acentuada, já não tinha vesícula para fazer a digestão correta dos alimentos e continuava com o quê? Com sangramento abundante, só que agora com esteatose grau 3. A mulher, como era que ela era? Magra, né? Escambito fino e a barriga enorme, de distensão abdominal. Então, é assim, eu fico imaginando hoje, se a gente não olha o paciente dessa maneira, a gente não consegue tratar nada. Nada, nada, nada. Por quê? E você que está aí, que está sofrendo com qualquer problema, pode ser unha encravada, certo? A câncer. Mude a maneira que você come. Por mais que o profissional que você vá, porque assim, muitos médicos, muitos oncologistas, eles não acreditam que a alimentação faz mal. Inclusive diz ao paciente, pode comer tudo, não tem problema
E ainda manda assim, assim, o paciente já está triste com o processo de doença. Aí você vai liberar um paciente desse a comer o quê? Tomar sorvete? Né? Comer doces? Porque é isso que o paciente vai comer. Ele já está todo inflamado. Já está querendo o quê? Ter prazer na vida com alguma coisa que seja palatável, né? Gostosa, né? É. Pois é. E aí, quando você coloca algumas restrições, os pacientes muitas vezes sofrem ainda mais. Será que não seria, além da falta de conhecimento, de saber que alguns alimentos podem piorar a situação daquele paciente, não seria também sei lá, o profissional não querer ver o paciente sofrendo? Desagradar. E é difícil, tá? Porque assim, quando você procura um profissional, né? Quando você procura um profissional, você tem que pensar o seguinte: o profissional ele tem que trazer para você o que está de mais novo na medicina, que o profissional seja atualizado, né? Sim, Existe sim. uma diferença de agradar e satisfazer. Agradar, você agrada a sua amiga. Então, sua amiga tá lá com baixa autoestima, tá horrorosa. E aí você vai dizer, amiga do céu, você está tão linda. Então, isso é agradar. Você está falando o que a pessoa quer ouvir. Satisfazer, não. Você vai falar o que é necessário a pessoa ouvir e que vai ser bom para ela. Uhum. Então... Doutora Grazi, como saber como saber se a pessoa tem disbiose e qual é o exame que detecta esse problema? Não tem um exame que faz, né? Mas se esse exame der negativo, não significa que a pessoa não tem, tá, Ivan? Disbiose a gente vê primeiro pelos sintomas clínicos. Então, imagine, você chega com má digestão, né? Você tem flatulência, né? Você tem a barriga grande, você é obstipado, tem diarreia, tem vários problemas imunológicos, só anda cansado, tem carências nutricionais. Aí você chega, faz lá o exame, que a gente chama Indican, é um exame que faz na urina, para você ver a disbiose. E aí esse exame dá negativo. Você vai acreditar? Não. Por quê? E por que o exame dá negativo, tá? Porque o exame, o Indican, ele só investiga a má digestão de proteína. Certo? Então, você pode ter disbiose, porque assim, o que é que você come na sua alimentação? Você come gordura, você come carboidrato e você come proteína, tá? E aí o corpo, ele tem substâncias para fazer a digestão desses 3 alimentos. Esse exame, ele só vai ver o quê? Se essa pessoa está digerindo bem ou não proteína. Aí ele dá positivo, tá? E aí, mas muitas vezes, seu sintoma, né, de você ficar com a barriga grande é porque você fermenta muito o carboidrato. Então, você come e aí as bactérias intestinais ali, como você não faz bem a digestão, as bactérias intestinais, elas pegam e fermentam aquela comida. E aí você tem todos os sintomas da disbiose. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o quê? É os sintomas, entendeu? E o exame, ele é complementar. O que é que eu faço? Eu peço o exame muito mais para eu provar o paciente, que o paciente ele quer ver para crer, né? Por mais que ele esteja sofrendo, lascado, obstipado, ele não acredita. Ele quer... Tem gente, Ivan, que toma leite, se empola todo e ainda quer saber o exame para descobrir se tem alergia a leite. Não acredita nos sintomas que tem, né? Não acredita, né? Então é aquela coisa de São Tomé, né? Quer ver, né? E aí, o que acontece? Quem vive igual a São Tomé
não vai ver os milagres acontecerem na vida. Com certeza, doutora Grazi. O que uma pessoa que já descobriu que tem disbiose não pode comer? Pronto. A primeira coisa, né? Então, assim, você já se identificou com isso aqui, tá? E até sabe uma coisa que é interessante, eu vejo isso muito em consultório, as pacientes, quando começam a fazer suplementação, então se você está usando vitamina e você está começando a ficar enjoada depois da vitamina, né? Ou então, às vezes, tem alergia à vitamina. Isso também é sinal de disbiose, tá? Sim. E aí, a disbiose, ela é causada, né? A gente sabe que a alimentação ruim está relacionada a isso. Mas tem uma coisa muito relacionada à disbiose também, Ivan, que é a falta de mastigação. Tá? Então, uma das principais causas de disbiose é você não mastigar bem o alimento. Então, você comer com pressa, o que é que acontece? Você acha que seu estômago tem dente, meu povo? Tem o quê? Dente. Tem dente no estômago? Não, de jeito nenhum. Engole um bolo de comida inteiro. É, verdade. Então, a gente tem que mastigar bem o alimento, né? Em média, você tem que mexer ali 21 vezes, tá? O alimento. Ninguém faz isso. Ainda mais todo mundo comendo com pressa, né? Então, você tem que fazer essa mastigação. Para quê? Para o alimento já chegar num grau, principalmente para conseguir fazer a digestão ali no estômago. Uhum. Qual é a segunda coisa que leva à disbiose? Estresse. Por quê? Quando você está estressado, seu estômago ele não tem ácido. Tá? Então, seu estômago sem ácido, ele não vai, as enzimas que vão digerir o alimento não vai funcionar. Porque as enzimas do estômago, para serem ativadas, o estômago tem que estar ali, com pH 3, tá? Tem que estar com pH bem baixo para as enzimas ativarem. E as enzimas de digestão, elas já começam na boca. Porque na boca a gente tem as enzimas também que digerem os carboidratos e já começam essa digestão já começa já na hora que você está mastigando. Então, com certeza. Então não é só comer errado que leva à disbiose. Comer rápido e andar estressado também leva, né? Mas aí vai complicar um pouquinho, porque hoje eu acho que todo mundo tem um pouco de estresse com o dia a dia, né? Nós temos. Por isso que todo mundo tem um grau de disbiose. Alguns vão ser mais fácil a gente melhorar os sintomas, né? Mudando essas coisas básicas. Melhorando, você tendo um tempo, né? Para você comer e prestar atenção na comida. Hoje mesmo eu tomei café não prestando atenção na comida. Eu tô sentindo a comida no estômago, né? Eu tava resolvendo várias coisas ao mesmo tempo tomando café. Tá? Então eu tô sentindo meu estômago aqui pesando, né? Mesmo que a comida não tenha sido errada. Entendi. Doutora Grazi, aqui tem uma ouvinte que fala o seguinte: bom dia, Ivan e doutora Grazi. Alimentação é tudo mesmo. Fiz vários exames de rotina no meu filho. Os exames estavam todos ótimos. Pense que fiquei numa alegria que não parava de sorrir. Essa alegria também já contribuiu para ter como é que diz? Um dia melhor, uma saúde melhor. Já vai liberar o estresse aí, né? Já vai tirar dela o estresse nesse dia, pelo menos, né, doutora Grazi? E na verdade, Ivan, a gente hoje, né? Você falou que todo mundo tem um pouco de estresse, né? A gente acaba vivendo estressado, né? Porque a gente não escuta um conselho que tem lá na Bíblia. Lá na Bíblia diz assim, tem de bom ânimo. Sim. Tá?
Então, é a gente que é isso que significa o descansar no Senhor. O que é isso? É mesmo na tribulação, no estresse, a gente ter fé que algo melhor está por vir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente parar de olhar as coisas por uma ótica negativa e a gente começar a ter bem de bom ânimo. Ter bom ânimo e fazer o quê? E a gente começar, se isso está me incomodando, por que está me incomodando? Por que eu estou tendo esse problema? E ser mais ativo, autorresponsável, para diminuir o nosso estresse. E é o que eu falo sempre. Eu sempre tenho uma frase na minha cabeça, um versículo bíblico de lá de Romanos, que é o quê? Né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. Então, tudo coopera para o bem, gente. Até o ruim. Então, e a gente sempre tem que olhar por essa ótica e ter bom ânimo, né? Só que a grande questão, e isso é interessante, né? Que hoje vai ter o prêmio, né, para mulheres empreendedoras. A gente está entrando no mês da mulher. E aí foi muito interessante, né, que eu estava pensando na questão do meu discurso. E aí você começa a fazer uma retrospectiva da sua vida, né? E tudo, Ivan, na nossa vida começa com um sonho. Certeza. Por mais que você ache que o sonho seu seja grande demais, mas se você observar, tudo que está na nossa vida veio de um pensamento lá atrás. Até as coisas ruins que você está atraindo na sua vida, a culpa é sua. Pelo pensamento que você está tendo. Às vezes as doenças que você está tendo é justamente por você estar com sentimentos, com falta de perdão, né? Com culpa guardadas. Por quê? Porque você não resolveu isso. E como essa questão é importante? Porque hoje eu observei como o que você pensa realmente, aquilo que você pensa com fé. Porque até o negativo, se você está pensando com fé, eu já expliquei aqui que é fé no capeta, tá? Então, se você está aí com medo que vai ser assaltado, que vai quebrar a geladeira, né? Que vai acontecer mesmo, tá? Porque sua fé está muito grande nisso, certo? Então, sinto muito. Você tá negatividade, né? Atraindo negatividade. Exatamente. Então, tudo que você joga para o universo vai voltar para você. Até você que está fazendo macumba para os outros vai voltar para você, viu? Volta. É verdade. A gente vê aí nossa ouvinte aí, Arlete, ela diz, a gente diz que confia, mas desconfiando. E aí a gente não descansa. E é exatamente isso que acontece com a gente, né? Sim. Mas quando você desconfia, você não tem fé, né? Não tem fé, exatamente. Doutora Grazi, a disbiose, quem tem disbiose, geralmente tende a engordar, tende a emagrecer ou não tem, ou depende de cada pessoa? Essa questão do peso é muito interessante, tá? E até a gente acha que comer o quê? Que você engordar é você comer muito e não fazer atividade física, né? Exato. E direto surge uma dieta da moda, né, Ivan? Uhum. É o que a gente mais vê, né? Então, a dieta da moda. Então, vamos comer mais, fazer dieta cetogênica, low carb, né? Comer paleolítica. Então, existem dietas da moda. Então, existe uma melhor dieta? Não, tá? Tem que ver como o seu organismo funciona. E quem é que vai ver isso? Você, tá? A obesidade, ela está relacionada à inflamação. E é muito interessante que eu vejo os pacientes no consultório as duas óticas, né? Então, eu vejo o paciente que é obeso e vejo o paciente que não tem músculo, né? Que é magro. E, na verdade, são falsos magros, porque não tem músculo e tem gordura muito no corpo. Por quê? Essa inflamação intestinal, essa desbiose de anos, o que foi que ela fez? Ela acabou com esse intestino, gerou excesso de metabolismo, muitas vezes, e isso faz com que a pessoa
ela está gastando o metabolismo dela para tratar a inflamação, essa energia, e aí essa energia não é usada para quê? Para formar músculo, para engordar, para criar estoque, entendeu? A Sim. mesma coisa de quem está obeso. A inflamação, ela não deixa você mobilizar gordura. Por quê? Porque ela quer que seu metabolismo fique todo desviado para aquela guerra, né? Então, muitas pessoas, o próprio envelhecimento, né? Depois de uma doença crônica, depois de uma cirurgia. Então, por que a gente engorda depois da cirurgia? Não foi o soro que te engordou, tá? É o trauma que todo mundo diz, né? Eu engordei, foi o soro que eu tomei, aí o soro me engordou, não é isso? Exato. Então, se você está achando que sua gordura é por conta do soro, não é não, tá? Então, você engordou por quê? Quando você cria um trauma no corpo, você desvia o metabolismo da tireoide. Então, você deixa de queimar gordura, você diminui seu metabolismo, entendeu? Então, muitas pessoas pós-Covid, elas estão fazendo uma síndrome pós-Covid tão importante que elas estão com sintomas. Ontem mesmo atendi uma que eu fiquei com pena de tão acabada que a mulher ficou. E ela não entende, porque ela diz assim, eu não como besteira, nunca comi besteira na minha vida. Eu digo, calma, mulher, que não é isso, né? Então, a síndrome pós-Covid foi tão arrasadora nela. Você tem noção, ela estava cheia de fungo no corpo, né? Várias manchas de pano branco, né? Por conta justamente de quê? O fungo está dando conta do corpo dela, de tão inflamada que ela tá, de tão ácida que o corpo tá. E aí o metabolismo da tireoide não funciona, o hormônio do estresse dela já está desgastado. Então, isso gera uma bola de neve no corpo que vocês não têm noção. E se vocês observarem, gente, como o intestino é importante, né? Vocês podem até contar aqui a gente, vocês veem o quê? Como quando a gente está estressado, a gente tem dor de estômago, tem diarreia. Como existe essa conexão do intestino com as nossas emoções, né? Que é a conexão cérebro-intestino. Sim, com certeza. Nós estamos vendo aqui alguns ouvintes já comentando, né? Perguntas, né? Um monte de pergunta. E tem uma aqui que falou de uma coisa que você falou aí no início da nossa live, que foi exatamente sobre o ovo. Por que o ovo é um alimento inflamatório? Tá. Agora já virou novo para mim isso aí, porque até então era o leite, o glúten, a soja. Mas o que é que você tem para trazer para a gente sobre o ovo? Tá, então vamos lá, tá? Nós somos diferentes, né? Eu e você, nós somos diferentes. Então, por que a gente tem que comer os mesmos alimentos? Certo? Então, sim, algumas pessoas têm alergia a ovo. Quantas sim pessoas você já viu falar que tem alergia, né? Eu já tive alergia a ovo. Então, e aí você, inclusive, né? Se você já teve alergia a ovo, é importante você observar o que é que você sente depois de comer ovo. Entendeu? Então, assim, nem todo alimento é bom para todo mundo. Então, esses alimentos, quando a gente pensa, uma pessoa que é extremamente inflamada, uma pessoa que tem doença crônica, que tem uma doença autoimune, a gente tira todos esses alimentos, inclusive o ovo, porque ele tem um potencial alergênico, inflamatório grande, né? Então, muitas pessoas reagem ao ovo. E aí a gente vai introduzindo cada alimento desse, né? Então, que a gente chama isso de dieta de eliminação. Quando a gente quer descobrir qual é o alimento que mais causa problema na pessoa. Então, a gente tira esses alimentos que eu falei. Quais são? Os 3 principais inflamatórios é glúten, lácteos e açúcar. Tá? Depois vem soja, amendoim, milho e o ovo, tá? Então, a gente tira esses alimentos e vai por 30 dias. E depois a gente começa a reintroduzir um a um. E você vai observar qual é o
alimento que você reage. Então, por exemplo, e o ideal é a gente começar do quê? Do menos para o mais, tá? Então, você reintroduz o ovo. Então, você voltou a comer ovo. Comeu ovo hoje, de manhã e de noite. E aí vai observar os próximos 3 dias, né? Então, você comeu ovo hoje, aí observa os próximos 3 dias, né? Se você não sentir nada nesses 3 dias, e nada é o quê? Não é só indigestão, não é só coisas no trato gastrointestinal, mas se você tiver uma enxaqueca, um cansaço diferente, tiver alguma alergia na pele, tiver o coração acelerar, isso tudo também é sinal de que esse alimento para você é alérgico. Entendeu? Então, não é que o ovo ele tem um potencial inflamatório e a gente tem que ver se a gente reage ao ovo. Por exemplo, eu já fiz o teste alérgico do ovo e eu tenho alergia ao ovo, tá? Só que é um alimento que eu não sinto nenhuma reação física, né? Mas, por exemplo, tenho várias inflamações e é um alimento que eu deveria diminuir bastante meu consumo por conta disso. Entendeu? Teve uma época, eu era bem mais jovem, acho que eu devia ter aí por volta de uns 17 anos, mais ou menos, por aí, assim. E se eu comesse alguma coisa que tivesse ovo, eu sentia mal, eu começava a ficar enjoado, vomitava, sentia um monte de coisa assim. Isso. E aí, eu não tinha percebido logo no início que era por causa do ovo. Mas era sempre que eu comia massa, bolo, porque geralmente as massas sempre têm ovo, né? Então, quando eu me alimentava disso, eu sentia, eu tinha esses sintomas. E aí eu parei de comer esses alimentos, principalmente bolo. Passei muito tempo sem me alimentar disso. E não sentia mais. Então, aí depois, um outro dia, eu resolvi testar. E aí eu comi, depois de muito tempo, acho que uns 3 anos ou mais sem comer. Sim. E aí eu já não senti mais nada. Eu fui voltando devagarinho e tal. Hoje eu não sinto mais nada, mas naquela época era muito ruim, muito ruim. E o que é que acontece, Ivan? Quando você está com a desbiose muito alta, né? Quando você tem mais chance de você reagir, entendeu? Então, o que foi que aconteceu? E a melhor maneira da gente tratar, né, a desbiose, além da gente usar alguma coisa para equilibrar as bactérias, então, e uma coisa importante, tá, gente? Eu vou falar de tratamento aqui, mas já vou deixar esse adendo. Abre o ouvido aí. Não se trata de desbiose usando lactobacilos, tá certo? Então, ontem eu tava no culto, viraram para mim assim: "Ah, Grazi, eu peguei aquela sua fórmula que você me passou e aí eu botei os lactobacilos dentro, uma que eu tinha passado para digestão, né? Botei os lactobacilos dentro. E aí eu não entendi porque eu fiquei obstipada. Por que isso acontece, tá? Então, você que já tentou usar lactobacilos e ficou pior, com a barriga distendida, com o intestino preso, o que foi que aconteceu com você? Você tinha tanta bactéria ruim e aí você enfiou mais bactéria dentro de você. Você fez um samba do crioulo doido no seu intestino. Com as bactérias. Exatamente. É isso. Então, foi isso que aconteceu. Então, não vai se automedicar. Já sei o que eu vou fazer. Vou começar a usar probiótico que vai melhorar. Não, tá? E aí, Ivan, então o que é que pode ter acontecido com você? Como você ficou muito tempo, né? Você fez uma dieta de eliminação. Sim. Você ficou muito tempo sem comer aqueles alimentos que são inflamatórios. Exato. Isso fez minerar seu intestino. E hoje você come esporadicamente, que você não come mais isso todo dia, né? Correto. Até porque você é cheio de vida, né? Então, você não come mais isso todo dia. E isso fez o quê? Isso melhorou. É igual muitas pessoas que fazem exame, fazem teste de intolerância à lactose,
passam lá 2 anos, 3 anos sem consumir. O que acontece? O intestino regenera e a pessoa depois come e diz assim, não senti nada. Aí volta a comer todo dia, lesa de novo o intestino. Entendeu? É isso mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um tempo eu voltei a comer, mas eu não como mais assim, com muita frequência, né? Esporadicamente, é bem difícil realmente. Exatamente. Olha, o depoimento da ouvinte aqui, ó, tem mais de 2 meses que não tomo leite. Hoje fui tomar, estou sentindo minha barriga inchada. Tá vendo? Tá vendo? Uhum. Aqui. Alguém falou aqui sobre o ovo, deixa eu ver. Ah, não. Pronto. Então é isso. Ela já descobriu que o leite já não faz bem para ela também. Exatamente. E o leite causa muita obstipação, né? Uhum. Então, uma pessoa está falando aqui, né? Meu filho vai fazer 4 anos esse mês e ele fica 5 a 6 dias sem fazer cocô. E ele não é ressecado e a alimentação dele é boa. Ele come batata, aipim, fruta todo dia. O que acontece? Mas seu filho toma leite, né? Então, muitas pessoas... Ó, gente, o que mais obstipa as pessoas, o principal causador, né, de obstipação está relacionado ao leite, tá? Por quê? As bactérias intestinais pegam a caseína, que é a proteína do leite, tá? Eu não estou falando em lactose. Então, você não trata problemas com leite tomando lactase, tomando enzima. Direto, minhas pacientes, ontem mesmo eu atendi uma, que ela diz assim, eu não estou tomando mais leite. Aí o povo diz assim, Ivan, então você toma leite, menina, você toma o leite junto com a enzima. Né? Então, aí vai resolver. Não vai, tá? Então, o leite, a caseína, ela é transformada, Ivan, em uma coisa chamada caseomorfina. Então, é igual você tomar uma morfina. E aí prende o intestino. Morfina não prende o intestino? Por isso que o leite, ele prende muito o intestino, né? Então, observe isso e mude. E também a quantidade de água que seu filho come. Porque fibra ele já come. Se ele come batata, aipim, fruta todo dia, né, Ivan? Então, doutora Grazi, as crianças bem novas, elas que sofrem bastante com isso, né? E as mães trocam de leite, compram leite mais caro, compram leite com um monte de coisa, e troca de um leite para o outro e nunca resolve. Leite para criança é leite de peito, tá? Parou de dar peito, parou de dar leite. Esse seria o ideal, né? Claro que tem mãe que não faz leite, né? E aí você vai ter que lançar a mão desses venenos. Infelizmente eu tive que fazer isso. Mas tomou até começar a comer. Começou a comer em grande quantidade, estava ganhando peso com comida, tchau, leite. Exatamente. É isso. Tira esse veneno aí, né? Tira esse veneno. E eu lhe digo, gente, não teria metade dos problemas que a gente tem hoje, tá? Até a obesidade, a quantidade de... Ô, Ivan, imagine um bezerro. Como é que um bezerro cresce, né? Cresce rápido, né? Aí você toma um leite que tem essa capacidade de crescer um bezerro. Você acha que essas crianças vão ficar como? Eu brinco que eu sou desse tamanho por causa do excesso de leite que eu tomava. Não é? 1,80 m, né? Uma mulher desse tamanho. Né? Então, eu sou maior que meu pai. Não era para eu ser desse tamanho. Então, eu sou a aberração do leite. Então, hoje as crianças estão muito grandes também por conta disso. E esse crescimento acelerado, isso vai trazer consequências na saúde na idade adulta, Ivan. Por quê? Porque vai ficar com maior tendência a diabetes, hipertensão, obesidade, vai menstruar precocemente, né? Tudo isso para conversar. Grazi, aqui tem uma pessoa que pergunta se quem tem disbiose pode tomar café. Tá. Café é reação de cada pessoa, tá? O que é que o café faz, gente? Se você tá inflamada, eu não oriento. O ideal seria você tirar café, tá? Aí vocês já estão aí dizendo, doutora Grazi não quer que a gente coma nada, né? Então, tirou o café, tirou o leite, agora também o ovo.
cuscuz, tirou o ovo. Eu vou comer o quê? Daqui a pouco eu conto o que é que você vai comer, tá? Então, assim, inclusive eu fiz isso comigo, certo? Eu tô há quase 30 dias sem café, né? Eu tô tomando só chá. Por que eu fiz isso? Eu cheguei a um grau de inflamação do meu corpo, né? Por conta de toda a minha história. Cheguei à exaustão, né? Então, meu hormônio do estresse, ele diminuiu. E aí, por mais que eu suplementasse, por mais que eu fizesse tudo, o que é que acontece? Eu não conseguia aumentar muito, aumentou do que era, né? Porque eu tinha um cortisol lá, quando eu comecei a estudar isso, de 5, né? Meu hormônio do estresse, de tão acabado que é. E o ideal é estar entre 12 e 14. Hoje o meu é em torno de 10, né? Sim. Então, eu queria melhorar mais isso aí. E aí, o que foi que eu decidi? Eu decidi não tomar café. E o que foi que eu observei, Ivan? Minhas reações quando eu como fora, por exemplo, quando eu como glúten de vez em quando eu como um queijo, né? Diminuíram. Por que isso? O café, ele aumenta o hormônio do estresse. Então, quando ele aumenta o hormônio do estresse, ele, consequentemente, ele também vai aumentar o açúcar no sangue. Então, isso piora, isso te inflama. Então, o ideal, se você é inflamado, se você tem uma doença crônica, se você anda cansado, tá? Então, se você está tomando café para lhe dar energia, sinto muito, mas tem um efeito rebote que ele vai tirar a sua energia. Então, vá diminuindo o café e tente tirar. E substitua por quê? Por chás que não tem cafeína. Não vá substituir por chá verde, né? Que tem cafeína. Por chá preto, né? Você vai tomando outros chás. Chás digestivos, né? Chás amargos. Então, você vai tomando ali, né? Um chá de gengibre, um chá de hortelã, um chá de dente de leão, né? Você vai substituindo. Então, hoje eu tomo chá. Então, na clínica, minha garrafa hoje tem chá, né? Não tem café. Porque... E eu senti uma melhora na minha energia muito, tá? E aí foi interessante. Terça-feira de tarde. E a gente tem um hábito, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de comer e tomar café, né? Então, tipo assim, eu almoço, depois do almoço eu tomo um cafezinho, né? Sempre tive esse hábito. E aí você acaba sentindo falta do hábito. Né? Então, às vezes, eu não sou muito fã de café. Hã? Eu já não sou muito fã de café. Eu gosto, tomo, mas primeiro, eu não gosto de café sem leite. Sim. Então, como eu já não posso tomar o leite, né? Eu já evito, na verdade. Não é que eu não posso, eu já evito tomar o leite. Então, eu já evito tomar café, porque eu não vou tomar sem leite. Sim. Sim. É isso. Então, é melhor mesmo. Então, quanto menos você se inflamar, melhor. E sabe qual é o grande problema do leite, Ivan, hoje? Que o leite, antigamente, gente, o leite, quando você tirava o leite da vaca, vinha as bactérias ali, né? As bactérias, elas ajudam na digestão da caseína. A proteína, que é por isso que o leite é inflamatório, que lesa o intestino. Só que hoje, com a pasteurização e com excesso de antibiótico, o leite, ele está sendo um leite morto. Não é um leite vivo. Você entende? Então, então, hoje a gente reage mais ao leite justamente por isso. Então, quanto mais a industrialização do campo, mais doença para a gente. Doutora Grazi, eu não sei se tem a ver com o nosso tema de hoje, Sim. Mas aqui tem uma pergunta de uma ouvinte aqui na nossa live aqui, ó, que ela fala assim: doutora Grazi, meu filho tem 5 anos, mas tem o colesterol muito alto, o que eu devo fazer? E aí eu lembrei que minha filha mais velha, quando ela era mais novinha, o colesterol dela dava sempre alto. Tudo bem que eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje na questão dos hábitos alimentares. Mas era sempre alto. Toda vez que fazia o exame de colesterol, dava alto. Por que isso acontece, mesmo com as crianças? Erro alimentar, né? Então, criança, gente, com colesterol alto é comida errada. E aí é muito importante a gente entender uma coisa, tá? Infelizmente, demonizaram a gordura.
E aí todo mundo acha que você não comer você não comer gordura é bom, tá? Mas existem vários tipos de gordura e é isso que eu quero que entre na cabeça de vocês, certo? Nós temos as gorduras saturadas. Onde é que tem essa gordura saturada? Ela está nas carnes vermelhas, nas carnes, né, de origem animal, nos laticínios, né, no coco, na banha de porco, né? Então, esse tipo de gordura é uma gordura que ela é essencial para o corpo. Como o laticínio hoje, a gente está ele está muito inflamatório por conta da caseína e pelo que eu expliquei aqui a vocês, tá? A gente tem que ter uma fonte de gordura saturada, porque a gordura saturada ela tá relacionada à nossa produção hormonal. Então, se a gente não tem gordura saturada, a gente fica com baixa de hormônio, inclusive baixa de testosterona, tá? A gente não tem... nosso sistema imunológico fica ruim, certo? E a gordura saturada, ela protege o fígado. Então, muita gente hoje tem gordura no fígado, não é porque está comendo muita gordura, é porque você está comendo a gordura que não presta. Qual é a gordura que não presta? É a gordura dos alimentos processados e também a dos óleos vegetais. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Então, gente, esse tipo de comida você não deve nem ter. É essa gordura que infarta. A gordura da margarina, tá? Então, se você come margarina Becel, achando que você está fazendo bem para o seu coração, sinto muito, você só está entupindo suas artérias, tá? Então, isso é muito interessante. Então, as crianças hoje têm excesso de colesterol, porque comendo bolacha, refrigerante, suco de caixinha, danoninho, isso é cheio de gordura trans, gente. Pois é, e era exatamente assim que minha filha se alimentava. Até eu descobri, né, Sim. conhecer que a gente precisava fazer essa mudança da alimentação de casa. São 9h40, doutora Grazi. Sim. Conte pra gente agora o que fazer para evitar a desbiose ou quem já tem, né, diminuir quais os alimentos que a pessoa pode ingerir que não vai causar essa desbiose. Vamos lá. Então, vocês viram aqui, a primeira coisa para a gente melhorar a desbiose, se você não quer mudar a sua alimentação, já vamos melhorar mais agora, é mastigar. Mastigar. Tá? Segunda coisa é você o quê? Você ter resiliência, ter de bom ânimo, não se estressar, porque senão seu intestino não funciona, tá? Você acha que um leão na selva, né? O homem lá das cavernas, fugindo do leão na selva, você acha que o intestino estava preocupado em funcionar? De forma alguma. Ele já queria movimentar logo, as pernas para correr. Já tranca logo, né? Então já não funciona, né? E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala em tratar a desbiose é retirar os alimentos ruins, tá? Então, quais são os alimentos ruins? Então, você já vai tirar os alimentos glúten, lácteo e açúcar, que são os 3 mais inflamatórios, né? Alimentos processados, que tem as gorduras ruins que eu te falei, tá? Soja é importante, porque antigamente não tinha como a gente vê essa soja aí, né? Essa soja transgênica em todos os alimentos. Então, e tá em tudo que é alimento processado. Então, tira isso que não faz parte de sua vida, né? E como é que deve ser o nosso prato da alimentação, tá? Quando a gente vai comer, a gente tem que... Nosso prato deve ser metade carboidrato. E quando eu falo em carboidrato, eu estou incluindo, ó, folhas,
eu estou incluindo verduras, legumes, frutas. Então, quando você pensar no seu prato que você vai fazer para qualquer refeição, metade tem que ter isso, tá? E outra também, outro carboidrato que tem é o quê? São os carboidratos, as massas sem glúten, né? Sim. Só que você vai preferir os que são da terra, né? O aipim, Sim. batata, as verduras, as frutas, os legumes. Então, metade do seu prato tem que ser isso. Sim. A outra metade, como é que você vai diminuir a outra metade? Dividir a outra metade. A outra metade vai ser metade proteínas e metade gorduras, tá? E aí você tem que... Quais são as gorduras que você vai preferir? Então, gente, a gente vai preferir usar o azeite de oliva, o abacate, frutos do mar, que tem gorduras que são a gordura do ômega 3, tá? As nozes, né? As sementes. E até você pode comer uma proteína com a gordura. Mas o ideal, né? Que se a gente comer, por exemplo, aquela picanha com a gordura, né? Seria a gente comer se essa picanha viesse de um boi que é criado em pasto. E hoje, coitado de nós, né? Não sei o que é que a gente vai... Porque até o campo ele é industrializado hoje, né? Então, sem dúvida. Leva ao nosso adoecimento. Depois que a gente trata o quê? Né? A gente tirou os ruins, botou os bons, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai matar as bactérias ruins. Como é que a gente mata as bactérias ruins? Então, é importante a gente usar substâncias que fazem isso. Por exemplo, o hortelã miúdo ajuda. Alho, gengibre, orégano. São substâncias que ajudam a matar essas bactérias ruins. Algumas pessoas vão conseguir usando somente o extrato, o óleo dessas plantas, né? Outras pessoas a gente vai ter que usar uma medicação mais concentrada para poder matar essas bactérias ruins. Depois que a gente mata as bactérias ruins, a gente tem que o quê? Melhorar nossa digestão. Será que eu estou tendo desbiose porque minha digestão é ruim? Eu já corrigi minha mastigação. Mas será que eu tenho ácido no estômago suficiente? Será que eu não tomo remédio de estômago, né? Para azia, esses omeprazol, esomeprazol, hidróxido de alumínio, que está fazendo com que minha digestão seja ruim? Porque se minha digestão for ruim, eu vou fazer o quê? Eu vou ter desbiose, tá? E por último, é que eu vou usar alimentos fermentados ou lactobacilos. Isso é o último passo. Só que quer nos tratar como está tomando remédio. Então, a gente acha que tomar o lactobacilos vai tratar a nossa desbiose. Não. Entendeu? E todo esse passo antes. Por isso que muita gente fica obstipada quando começa a tomar lactobacilos. Ok, doutora Grazi. Muito bem. Como sempre, você trazendo muito conhecimento para a gente. Sei que você tem compromissos hoje. Isso. Eu não vou me estender porque já está chegando no horário. Então, eu só quero aqui agradecer a sua presença mais uma vez, trazendo todo esse conhecimento para a gente, viu? E de lhe desejar um bom dia também, um bom trabalho. Bom dia, obrigada. Mais uma vez, muito bom a gente falar desse tema. E é muito importante a gente lembrar como a desbiose, ela altera, Ivan, nossa questão de hormônio de felicidade. Sim. Então, muita gente hoje, né, tem ansiedade, depressão, por conta de desbiose, né? E lá no grupo médico, a gente tem, né, um protocolo que é justamente para melhorar isso, que chama Protocolo Tranquilamente, que está relacionado ao quê? A gente tratar a desbiose, né, através da modulação intestinal, acompanhamento psicológico e melhora das ondas cerebrais, justamente para diminuir essa ansiedade que as pessoas estão tendo. Então, se você está sofrendo aí, né, com o intestino ruim, anda enfesado, e isso está atrapalhando, né, está te causando
ansiedade, depressão, insônia, dificuldade de foco, liga lá no grupo médico e diz assim, eu quero entender mais sobre o protocolo tranquilamente, né? Então, o telefone você já conhece, 75-3261-1054, ou nosso WhatsApp 99255-4683. Então, muito bom estar aqui com vocês. Bom demais também ter a sua presença aqui com a gente, trazendo tudo isso pra gente. E até a próxima semana, né? Beijão. Semana que vem tem mais um programa Mulher Cheia de Vida aqui com a doutora Grazi, quinta-feira, 8h30 da manhã. Verdade. Vou deixar uma caixinha, Ivan, de perguntas. Você que não teve sua pergunta respondida, que está aí na Rádio Morena FM, né? Vai lá, me segue no Instagram, doutora Graziele Carvalho. Vou abrir uma caixinha agora. Vou responder as de ontem que eu estou devendo. Vou abrir uma caixinha. E aí eu quero que vocês deixem a dúvida que não foi respondida lá, que hoje, ao longo do dia, eu vou responder, ok? Beijão. Okay. Bom resto de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem o programa vai ser dia 9, na quinta-feira, dia 9, logo depois do Dia da Mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Então já vamos desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres aí. Né? E o que é que eu desejo a você? Que você seja cada vez cheia de vida e você torne a sua família cheia de vida também. Não é isso? É o mês todo da mulher. É verdade. Beijão, Ivan. Tchau, tchau. Dê um beijo aí, Dona Lely, Val, todo mundo e Vilmara, certo? Tá bom. Um abraço, doutora. Tchau, tchau.